na nossa sociedade, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez, certo? Eu vou tentar, então, compartilhar aqui a minha tela, tá? Mas antes eu quero fazer uma oração, pedindo que Deus nos ajude durante esse tempo, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor, e reconhecemos a grandeza, os benefícios e a boa mão do Senhor, orientando as nossas vidas, conduzindo a nossa caminhada e nos protegendo, nos orientando e dando a nós as capacidades que precisamos para enfrentar cada dia diante das apreensões que esses dias têm apresentado para cada um de nós. Nessa manhã nós pedimos a orientação do Teu Espírito, pedimos a direção do Senhor, a sua iluminação, de modo que a Tua palavra possa atingir o nosso coração e satisfazer, ó Deus, as necessidades da nossa alma, nos ajudando, então, a trilhar a nossa caminhada aqui nessa terra, nos passos que o Senhor já predeterminou para cada um de nós. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelas pessoas que estão conectadas também nessa sala virtual, e que teu nome seja louvado através das nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, agora eu peço um pouco a sua ajuda. Eu vou clicar aqui na apresentação e buscar aqui, compartilhar com vocês a minha tela aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Não, a gente está vendo uma repetição da tela. Está vendo uma repetição da tela. Sim. Tem que compartilhar. Está vendo uma repetição da tela. Sim. Tem que compartilhar. Por favor, alguém abre o microfone aí e me diga se está vendo a tela. Adultério espiritual. Repetição da tela. Compartilhando uma repetição da tela. Compartilhando uma repetição da tela. Compartilhando uma repetição da tela. Não, né? Não dá para ver? Vocês não estão vendo a minha tela? Eu não tô. Não? Tá. Ô, Gilvaí, eu Oi. vi a tela. Eu vi a tela Tá. com todos nós. Com todos nós. Foi o que eu vi aqui, só a tela. Tá. Então eu posso continuar com aquela tela? Se você vai dar continuidade, então sim. Tá. Eu acho que sim. Então tá jóia. Tá bom. Eu vou ficar aqui com essa mesma tela aqui, tá? Muito bem. O nosso tema aqui é Oséias, um caso de adultério espiritual. Tá? A proposta aqui é o livro de Oséias, todo ele. Naturalmente, nós não vamos ter tempo para passar versículo por versículo, mas a ideia é passarmos pelo livro, entendendo os pontos que o profeta Oséias trouxe para nós, tá bom? Como introdução ao texto, tá? O livro de Oséias serve como introdução aos profetas menores, tá? Existe um único rolo chamado o livro dos 12, que vai de Oséias até Malaquias. O nome profeta menor não se deu em relação à importância desses profetas, e sim a quantidade de escritos que cada um pôde escrever. Tá? Então, profeta menor não tem a ver com a importância deles no contexto bíblico, mas a quantidade de escritos
de cada um deles. Para a gente ter uma noção, uma ideia disso, tá? Se a gente juntar todos os profetas, tá? De Oséias até Malaquias, a quantidade de escritos não chega à quantidade de escritos do livro de Oséias, por exemplo, do livro de... de Isaías, ao livro de Isaías, tá? Então, se a gente juntar tudo, os 12 profetas menores, eles não têm a quantidade de escritos do livro de Isaías. Isaías escreveu muito mais do que eles todos juntos. Por isso, então, o nome profetas menores, tá? Autoria, tá? O título do livro é atribuído a Oséias, filho de Benri. Se você for aí na sua Bíblia, o primeiro versículo diz lá, palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Benri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, a informação quanto à autoria, que nós temos clara, evidência bíblica, é o nome Oséias. Oséias significa salvar, livrar. Apesar de pouco conhecemos sobre a vida do profeta, seus escritos revelam um homem em sintonia com o presente estado da nação. Então, a gente não tem muitas informações a respeito de Oséias, mas temos também muita clareza de que ele conhecia bem a sua época, ele conhecia bem os trâmites ali da sua época, tá? Por exemplo, o conhecimento dele de prostituição cultural masculina em Israel. Vai aí para o capítulo 4, verso 13, você vai ver esse conhecimento que Oséias tinha a respeito disso. 4:13. O texto diz assim: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então, ao escrever isso, nós percebemos que ele tinha conhecimento do que efetivamente estava acontecendo ali na sua época. Referências a respeito de violência indiscriminada. Olha o verso 16 ainda do capítulo 4. Como vaca rebelde se rebelam Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Os versos 9 do capítulo 6 também nos mostram isso. 9 do capítulo 6. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Mais uma vez, os escritos de Oséias mostram para nós que ele entendia, que ele percebia, que ele conhecia muito bem aquilo que estava acontecendo ali no seu contexto imediato. Intrigas internacionais também foi alvo dos escritos de Oséias. Capítulo 7, verso 11. Olha o que diz aí, 7:11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Assíria. Aquela enganação internacional de uma nação contra outra, escondendo informações e tramando umas contra as outras. Injustiças sociais que ocorriam ali. Lá no capítulo 12, verso 7, a gente encontra ele falando a respeito disso. 12:7. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e má, e ama a opressão. Balança enganosa e ama a opressão. Então, injustiça social corrente ali naquela situação. Agora, se a gente parar um pouco aqui
e refletir sobre a nossa própria realidade, a gente encontra essas coisas também acontecendo. Injustiças sociais aos montes, né? Intrigas internacionais, constantemente nós vemos nação contra nação, enganando umas às outras, referências à violência, né? Quanta violência que nós conhecemos, quantos de nós já fomos vítimas dessa violência, quantos amigos, irmãos, companheiros nossos também já sofreram em função dessas violências, né? A prostituição, né? Hoje nós somos informados a respeito dela, crianças se prostituindo, né? E é uma realidade presente aqui na época de Oséias, mas também presente na nossa própria época, né? Então nós não estamos muito distantes nesse contexto também, né? Bom, apesar da mensagem severa de julgamento que Oséias traz, parece que ele era uma pessoa terna, guiada por compaixão, pois seu povo, em virtude da dor que o seu relacionamento conjugal produzira. Ou seja, apesar de toda a dor que ele estava sentindo, no que diz respeito à sua tragédia pessoal, tragédia conjugal, ele ainda tinha um pouquinho de ternura e de compreensão e de sensibilidade em relação àquilo que o povo iria experimentar como juízo das mãos de Deus. A data que nós temos, né, a data que foi escrito o livro de Oséias, não se tem uma precisão com relação à data. Nós podemos afirmar que gira em torno de 755 a 710 a.C. Indícios textuais também sugerem tais datas limites para o livro. Por exemplo, o contexto do capítulo 14, né, especificamente a nota sobre o arrependimento nacional, no versículo 3, 14:3, diz assim: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Então, dentro desse contexto do versículo 3, fica evidente aqui também, nos versos 4 e 5, uma troca de papéis, onde Deus começa a migrar de um lado para o outro. Olha o versículo 4 e 5. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Ou seja, essa troca de papéis daquele que fere para aquele que cura começa então a se vislumbrar aqui no texto, né? Sugere então que o castigo da parte de Deus já havia alcançado o seu objetivo para a nação. A presença solitária também de Jeroboão II entre os reis do norte, no capítulo 1, verso 1, mostrando aí a expressão. Volta lá um pouquinho para o capítulo 1, verso 1. No final do versículo, diz assim: reis de Judá, né, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, essas duas expressões ficam evidentes para nós. Rei de Judá e reis de Israel. Uma referência ao reino dividido, norte e sul. Tá? Lembrando, então, um pouquinho da história, né? Havia o reino de Israel, tá? Que ele foi conduzido sabiamente por Saul em tempos de paz, 40 anos,
Davi, mais 40 anos, Salomão, mais 40 anos. Durante esse período todo, de 120 anos, Israel experimentou uma prosperidade muito grande na mão desses dirigentes. Já em 1 Reis, capítulo 12, nós encontramos a figura de Roboão como sendo o pivô da divisão da nação. Só para a gente relembrar o texto, eu sei que vocês já conhecem o texto, né? Mas aquele texto onde Roboão pede conselhos para os jovens, conselhos para os mais sábios, e no final ele decide, então, pelo conselho dos mais sábios, ser mais rigoroso ainda do que o seu pai. Isso, então, provoca um turbilhão de situações onde a nação é dividida, né? Onde a nação se transforma em duas nações específicas, né? O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Judá com 10 tribos e o norte com 2 tribos, né? O norte ficando com a capital Samaria e o sul com a capital Jerusalém, né? Ambas caíram, né? A queda do norte foi em 722 a.C. e a queda do sul em 605 a.C. O império conquistador de cada uma delas, do norte foi a Assíria, que é um pouquinho do nosso contexto aqui, tá? E a Babilônia foi a conquistadora também do reino de Judá ao sul, né? O primeiro rei que assumiu aí o norte foi Jeroboão, e o primeiro rei que assumiu o sul foi Roboão, tá? Isso, então, nos mostra claramente que Isaías profetizou para Israel, reino do norte, nos últimos 30 anos antes do cativeiro, mas também migrou gradativamente para o sul antes do cativeiro de 722. Então, o foco maior e primeiro foi o reino do norte, mas ele também foi migrando e profetizando também questões a respeito do reino do sul, tá? Agora, como Isaías, o seu precursor também em Judá, Oséias tinha uma família que foi usada pelo Senhor como sinal para a nação, quanto ao futuro julgamento e posterior restauração. Então, nós percebemos que a família de Oséias foi usada como sinal para aquela nação daquilo que iria acontecer no que diz respeito ao julgamento e também à restauração, né? As suas lamentáveis relações conjugais tornaram-se a trama ao redor da qual o Senhor construiu sua mensagem final ao Reino do Norte. Oséias pegou a prosperidade da nação, fez parte da sua vida falar nesse tempo, mas também, a partir de 745 a.C., um rei chamado Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, fez as suas incursões, comprometendo em muito a vida de Israel, e até que em 722, Salmaneser invade Israel e expulsa o povo da terra. Oséias, então, pegou desde a experiência de prosperidade até a experiência de escassez. Se a gente pensar um pouco, né, de 2013 para cá, nós, como Brasil, estamos experimentando também um pouco disso. Uma certa aparente prosperidade lá em 2012, 2013, né? E agora, então, o vislumbre de uma certa recessão chegando até nós, diante de todo o quadro de pandemia que nós estamos enfrentando. Eu estou fazendo esses pontos de ligação
para que você possa também aplicar tudo aquilo que nós vamos ver na profecia de Oséias na sua própria vida. Então, a distância diminui quando a gente percebe que nós temos muitas coisas em comum com aquela nação, com aquela realidade ali presente. Deixa eu falar um pouquinho sobre a religiosidade da época de Oséias, né? O povo estava vivendo ali, principalmente no Reino do Norte, né? Uma intensa religiosidade, né? Os templos estavam lotados, à semelhança dos nossos templos aqui também, antes da pandemia, né? Muita gente frequentando os templos religiosos ali da sua época, mas havia também um sincretismo religioso muito grande, onde a verdade e a mentira caminham de mãos dadas, onde o povo não percebe isso, né? Ou quando percebe, também não dá de ombros com relação a isso, não liga muito para essas verdades. Então, as escrituras começam a ficar de lado e aquele movimento religioso e social e cultural começa a tomar mais importância do que a própria palavra de Deus. Havia, além desse sincretismo, as mentes das pessoas estavam tomadas pelo paganismo cultural, né? Então, essa era uma vertente que o texto traz para nós com muita clareza, né? Há um tempo atrás, o pastor Fernando Leite falou sobre um documento chamado Os Tracos de Samaria, né? Que é um documento que foi achado, que contém 12 cerâmicas, né? E nessas cerâmicas, algumas gravações que remetem exatamente aos anos em que Oséias profetizou, né? E ali, e a gente pode fazer uma comparação aqui com Oséias 2, 16 e 17, olha o que diz aí, Oséias 2, 16 e 17, capítulo 2, versos 16 e 17. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Meu Baal. Nesses achados aqui, nós encontramos várias referências nesses ostracos de Samaria, que significam Baal é meu pai, Baal canta, Baal é forte, Baal se lembra, e outros parecidos. Isso nos mostra o quanto Baal era cultuado, o quanto Baal, como uma entidade religiosa muito forte e demoníaca, tomava conta ali do coração e da mente daquelas pessoas. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando numa experiência própria que nós tivemos há alguns anos atrás, né? Que um amigo nosso, missionário, foi fazer um trabalho missionário no Maranhão, numa cidade chamada Codó, lá no Maranhão. E Codó é uma cidade pequena e que é regida por uma entidade espiritual, por um pai de santo lá, muito conhecido, e que toma conta da cidade, efetivamente, né? Muitos políticos de renome, né, vão lá se consultar com essa pessoa, né? E pensando um pouco naquela realidade lá de Codó e na realidade que Oséias enfrentava aqui, eu posso perceber também um paralelo, né? E eu falo aqui de Codó, no Maranhão,
né? Mas a gente tem também experiências com relação a realidades muito presentes aqui, né? Eu e minha família tivemos, durante 15 anos da nossa vida, trabalhando no sul de Minas, onde nós plantávamos igrejas ali no sul de Minas, em cidades pequenas, bem pequenas mesmo, né? E aonde a gente pôde experimentar muito claramente essa realidade de um forte catolicismo tomando conta ali da cidade. Uma das cidades que nós ficamos por mais tempo, nós pudemos participar desse momento, né? O pároco da cidade, que era um italiano, estava lá há 50 anos como pároco. Então, a grande maioria da cidade, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes naquela época, né, tinha passado nas mãos dele. Tinha sido crismado, tinha sido batizado por aquele homem. E o dia que ele veio a falecer, lá é uma cidade ainda que as pessoas pegavam o caixão e levavam em procissão até o cemitério, a cidade inteira fechou as portas do comércio para participar desse momento, né? E a gente conhecia a fama daquele homem, que não era boa, né? Um homem rude, um homem que tratava as pessoas muito, muito severamente, mas tinha a cidade nas suas mãos, né? Então, essa é uma realidade presente no contexto de Oséias, mas também é uma realidade muito presente em muitas cidades do nosso país, né? Nós que moramos em Campinas, em São Paulo, a gente não tem muita noção disso, né? Não percebe muito isso. Mas se você vai para os interiores aí do nosso país, você vai ver muita gente sendo escravizada por entidades espirituais, por ícones espirituais que são adorados, idolatrados e que estão nas mãos dessas pessoas, e elas não têm muita liberdade para agir, né? Deixa eu parar mais uma vez aqui, né? E pedir a sua contribuição. Você tem alguma situação em que você percebe isso na nossa realidade? Pode abrir o seu microfone aí e falar, se você tem alguma contribuição nesse sentido. Ninguém? Tá? Tudo bem, então. Então, vamos continuar aqui, tá? Os argumentos básicos do livro de Oséias. Ao olharmos atentamente, percebemos que a profecia de Oséias delineia os estágios finais da vida de Israel, à medida que as maldições da aliança, profetizadas em Deuteronômio 28, 15 a 68, gradualmente surtiam efeitos. Ou seja, lembra que Deuteronômio, capítulo 28, 15 a 68, né, o próprio Deus diz, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Me parece que esse é o contexto aqui. As maldições do Senhor começam a cair sobre a vida do povo, e o povo começa, então, a perceber isso. Desde que a profecia de Oséias está intimamente relacionada a Deuteronômio, Oséias não apenas o julgamento, Oséias não menciona não apenas o julgamento devastadores, mas o efeito final do intenso amor de Deus por sua esposa / povo, né? Ou seja, a restauração de Israel há uma posição de bênção novamente. Ou seja, a gente percebe claramente no texto que a mão pesada de Deus, o julgamento de Deus sobre a vida do povo, naturalmente, porque o povo havia desobedecido, estava colhendo as maldições dessa desobediência, e, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber também
as bênçãos sendo restauradas sobre a vida do povo, quando o povo, então, começa a agir de forma diferente. O livro expressa a sua dupla manifestação do amor exclusivista em 5 ciclos de julgamento e livramento ou salvação. Então, eu vou passar com vocês 5 textos bíblicos aqui que nos ajudam a entender o julgamento e a salvação de Deus em 5 etapas que o próprio livro traz. Primeira etapa, capítulo 1, versos 2 a 9. Pode abrir aí a sua Bíblia e vamos lá. Capítulo 1, versos 2 até o verso de número 9. Tá? Julgamento. Olha o que diz aí, do 2 ao 9. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, nesse texto, nesse trecho, a gente percebe a mão pesada de Deus julgando o pecado do povo. Salvação. Continuando o texto, dos versos 10 até o capítulo 2, verso 1, a gente começa a perceber essa salvação. Olha lá o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vossa irmã meu povo, e o vosso irmão favor. Então a gente vê, primeiro o julgamento, mas agora a salvação, a boa mão de Deus sobre a vida do povo. Fechando então o primeiro ciclo de elementos aí de julgamento e de salvação. O segundo ciclo vai dos versos 2 até o verso 13, tá? Mostrando aí esse julgamento. Olha o capítulo 2, verso 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. E ele vai o texto narrando aí todo um julgamento que aconteceria sobre o povo, que vai até o verso 13 do capítulo 2. Eu não vou ler tudo aqui, para a gente não tomar muito do nosso tempo aqui, mas no capítulo 2, verso 14, começa então o ciclo de salvação. Olha aí.
14 do capítulo 2. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e ao vale de Acor, por porta de esperança, será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. E agora, então, um novo ciclo de salvação. Julgamento e salvação. Fechando, então, o segundo ciclo. O terceiro ciclo, então, começa a partir do capítulo 4, versos de 1 a 5. Você pode ir lá no capítulo 4, versos de 1 a 5. Olha o que diz lá ali. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo, e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreende, porque o seu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Mais um ciclo de julgamento pesado sobre o povo. Terminando, então, no versículo 14 do capítulo 4, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, pesado isso, né? O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição, né? A gente consegue fazer um paralelo com a nossa realidade, né? Muita gente sem entendimento, correndo, achando que está correndo uma corrida que vai chegar lá na frente com um resultado positivo, mas, na verdade, vai ser frustrante quando eles perceberem que não deu em nada, que foi uma corrida atrás do vento, que foi correr como atrás de bolinhas de sabão, que quando você acha que pegou, não pegou absolutamente nada. Essa era a realidade do povo e é também a realidade muito presente aqui nos nossos dias. A salvação chega, então, no capítulo 5, versos 15, até o capítulo 6, verso 13. Verso 3, melhor dizendo. Olha o 5,15. 5,15 diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Essa é um desenho bastante interessante que mostra a soberania de Deus, né? Um Deus que é furioso contra o pecado, que faz a ferida para que possamos entender a gravidade do erro que cometemos, mas, ao mesmo tempo, após esse entendimento, nos ajuda a ficar triste, e essa tristeza produz arrependimento, e esse arrependimento para a salvação, como diz o apóstolo Paulo, né? Mostrando, então, a mão poderosa, abençoadora do Senhor na vida do povo, né? Isso, então, esse ciclo de salvação vai até o versículo 3 do capítulo 6, que diz assim:
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra, né? Como essa chuvinha que deu hoje de manhã, né? Serena, que vai regando a terra, a mão do Senhor, a bênção do Senhor vai se aproximando daquele povo arrependido, buscando por reconciliação com o Senhor. O quarto ciclo, então, de julgamento e salvação, começa, então, a partir do versículo 4, do 6:4, que nós temos aqui. 4 diz assim, 6:4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Falando, então, novamente, uma referência lá a Samuel, né, que disse exatamente a mesma realidade, né, eu não quero sacrifício, eu quero um coração quebrantado, contrito de vocês, né, Deus mostrando esse julgamento, e aí chegamos ao capítulo 11, versos de 8 a 11, mostrando a salvação do Senhor. Capítulo 11, versos de 8 a 11. Olha o que diz aí. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Como fazer a um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir, ó Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Fechando novamente o quarto ciclo aqui de salvação. E encerrando, então, o quinto ciclo, que vai do capítulo 12, verso 12, até o capítulo 13, verso 16. Depois você pode fazer a leitura aí, tá? E encerrando, então, a salvação do capítulo 14 até do 1 até o 9, que é a grande promessa aí de salvação que Deus apresenta ao povo, né? Versículo 1 do capítulo 14, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, diz-lhes, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilho ou sacrifícios dos vossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Novamente, encerrando aí o último ciclo de salvação. Então, o que fica claro para nós é que o livro de Oséias, ele mostra claramente um julgamento pesado de Deus, mas também a intenção de um coração desejoso de rever o seu povo, desejoso de estar próximo ao seu povo, oferecendo a eles salvação e livramento do peso que o pecado trouxe.
Agora, o livro de Oséias, ele também chama muita atenção dos estudiosos com relação à questão do casamento de Oséias, né? E há algumas teorias bastante interessantes que eu gostaria de passar para que nós pudéssemos não apenas entendê-las, mas também saber que elas existem, né? Sobre o casamento de Oséias. Uma compreensão correta da mensagem de Oséias exige uma definição clara da natureza do seu casamento com Gomer. Então, se eu não entendo a natureza do casamento de Oséias e Gomer, eu também vou aplicar as verdades do texto de maneira equivocada. E nós sabemos que muitas pessoas têm feito isso ao longo dos anos, né? Eu não sei se você teve conhecimento de uma reportagem do Fantástico há muitos anos atrás, né? Onde eu acho que foi no interior do Nordeste brasileiro, né? Um pastor, olhando o texto de Oséias, leu erradamente o texto e disse, então, olha, Deus está me mandando me casar com fulana e produzir um filho com ela, né? E aí o repórter diz, mas o senhor não está lendo o texto errado? Ele diz, não, Deus mandou eu fazer isso, né? E ele, então, lendo o texto incorretamente, acabou se prostituindo, acabou adulterando com uma mulher da sua própria comunidade, dizendo, Deus disse isso, né? Ou seja, uma compreensão errada do texto levou aquele homem também a agir equivocadamente, né? É claro que a gente conhece o coração do ser humano e sabe que isso é pretexto para alguém que quer fazer algo que quer fazer e ponto final, né? Nós sabemos isso, né? Entendemos isso. Muito bem, tá? Alguns afirmam que o casamento de Oséias foi mera alegoria, baseados nos nomes dos filhos da relação, que apresentam uma ilustração bastante clara da nação. Os defensores dessa ideia tendem a considerar o capítulo 3 como um relato paralelo ao capítulo 1. Tá? Esta é uma abordagem que apresenta alguns problemas, né? Tais como o desrespeito à própria mensagem do livro, que exige restauração após o julgamento pelo pecado. Além disso, nenhum significado correspondente para o nome de Gomer, isso não fica evidente no texto, nenhum propósito encontrado para o desmame das crianças e nenhuma razão é encontrada para a ordem dos nascimentos. A objeção clássica aqui é que Deus nunca ordenaria que seu profeta casasse com uma prostituta. Essa é talvez a expressão mais clássica quando se diz, quando se olha para o livro de Oséias, né? Jamais Deus pediria algo assim, né? Quando a gente olha isso, né? Essa expressão, mulher adúltera, do capítulo 1, versículo 2, volta lá, que é o foco de discussão, capítulo 1, verso 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituição, né? E terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Essa expressão, então, mulher adúltera, né, não indica prostituição. A minha versão aqui está uma mulher de prostituição, né? Não é a melhor versão quando a gente olha a língua original, né? Então, as versões que aparecem aí, mulher adúltera, né? Não indica, então, a prostituição, nem sugere a prostituição cultual, sendo antes
uma indicação de sua natureza e do seu potencial para adultério. Né? E isso é um paralelo muito claro com a nação de Israel. Né? Então, havia uma tendência natural do povo a se prostituir espiritualmente falando. Né? Então, a natureza do povo era inclinada, como é também a nossa, à idolatria. Né? E quando se fala, então, vai e toma uma mulher adúltera, o foco aqui é a natureza desse adultério no coração do povo e o potencial para um frequente e constante adultério espiritual travado aqui pelo povo nessa clareza aqui que o texto diz. E se a gente pensar bem, essa é uma realidade do ser humano, né? Nós somos tendenciosos ao pecado, nós somos tendenciosos à idolatria, nós somos tendenciosos a buscar ídolos para a nossa vida e a cultuar esses ídolos, e a nossa tendência maior é obedecer esses ídolos na nossa própria vida. E essa era a realidade também presente aqui, né? O desenvolvimento da mensagem do livro, o livro começa, então, com um ato público, simbólico, no qual Javé ilustra a infidelidade de Israel e sua aliança e as graves consequências de tal violação. Essa é a proposta inicial. O texto começa, então, com um casamento que era, naturalmente, a expressão pública, né, de um casamento pré-existente entre ele, próprio Deus, e a nação de Israel. Então, nós temos aqui uma ilustração clara e vívida para o povo da aliança feita entre Deus e Israel. A aliança que foi feita lá atrás, onde Deus se comprometia com o povo e exigia naturalmente um comprometimento também do povo. Então, este casamento aqui nos mostra publicamente esse retrato de um Deus que se casou com o seu povo e que está aliançado com esse povo e que não abre mão dessa aliança e que exige fidelidade, assim como demonstra fidelidade para esse povo. Então, fica evidente para nós que, ao realizar um ato público e simbólico, ele estava remetendo, então, a essa aliança existente entre ele, Javé, e o povo, nação de Israel. Tá? Aí, o livro começa a desenrolar nessa direção. Osés se casa com uma mulher cuja fidelidade conjugal é logo questionada. Né? Ou seja, nos primeiros versículos aqui, a gente já percebe e já começa a questionar a fidelidade de Gomer. E o paralelo aqui é o questionamento do próprio Deus com a fidelidade do povo de Israel. Mostrando claramente, evidenciando isso, tornando claro para o povo que o povo não estava sendo fiel à aliança estabelecida entre ele e o seu povo. Mostrando, então, as evidências disso através deste casamento. Seus sentimentos de amor e rejeição se tornam símbolos da nação e Javé, a infidelidade de Israel. Então, todo um cabedal de sentimentos do próprio Deus para com o povo começam a se evidenciar nessa realidade. Lembra que eu falei daqueles ciclos de julgamento, de salvação, de julgamento e livramento do povo? Isso fica evidente também na prole, né, entre Oséias e Gomer, nos filhos
e o quanto isso começa a se estabelecer e a demonstrar às pessoas. Porque tudo isso foi algo público. As pessoas viam, ouviam e começavam a fazer as conexões que deveriam ser feitas na própria vida. Isso me ajuda também a entender que eu e você temos também situações aos quais o próprio Deus evidencia para nós, mostrando a nossa realidade pecaminosa e, ao mesmo tempo, a misericórdia e graça de Deus para com as nossas vidas. O desafio para mim e para você, ao longo desses 8 encontros que nós teremos, né, é olhar para Oséias e fazer uma ponte de ligação entre a minha realidade e a minha postura diante da minha própria aliança com o Senhor. Recentemente eu tive aconselhando um casal que estava em pé de guerra, no que diz respeito ao casamento, né? E ficou evidente para mim que a mulher da relação não tinha uma clareza de comprometimento com Cristo, e ao passo que o homem da relação tinha essa clareza, né? E aí, então, eu propus que tivéssemos 5 encontros evangelísticos para revelar o evangelho àquela pessoa, né? E aí nós fizemos isso. Nos encontramos durante 5 encontros, eu, minha esposa, o casal, e traçamos ali as bases do evangelho, né? E foi muito, muito edificante, muito gostoso estar junto com eles ali, explicando, tirando as dúvidas. Bom, no 5º encontro, então, nós desafiamos aquela jovem a se comprometer, a se aliançar com o Senhor, né? Eu até usei a expressão a se deixar empoderar por Deus, e não mais por si mesmo, né? Porque eu disse, olha, enquanto você estiver empoderado de você mesmo, né? E quem se empodera de algo ou de alguém, né? A gente não se empodera no vácuo, né? Mas enquanto você estiver cheia de si mesmo, você não vai conseguir enxergar as realidades de Deus, né? E trabalhamos nessa linha, né? Até o ponto da jovem fazer uma oração, entregando sua vida a Cristo. E naquela noite eu saí de lá dizendo assim, puxa vida, que bom, né? Eu acho que ela entendeu mesmo, né? Claramente. Para frustração minha, né? Na semana seguinte ela entrou com um divórcio, né? Dizendo, né, quero divórcio e ponto final, né? E aí depois, então, uma conversa posterior, nós percebemos que aquela jovem, ela tinha uma aliança posterior àquela que ela comprometeu-se ali conosco, com uma entidade espiritual, né, que a acompanhou desde a sua infância até aquele momento, né? E para mim foi frustrante, né? Olhar isso e participar de tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu olho essa realidade aqui de Oséias, né? Eu percebo que o coração do homem é um lugar que a gente não tem muita precisão das coisas, né? E esse toque do Espírito Santo na vida da pessoa é algo extremamente individual, né? Pessoal, né? E que por mais que nós preguemos a verdade, né? Se não houver ali uma ação sobrenatural do Espírito Santo abrindo os olhos das pessoas, elas não vão enxergar. Como foi o caso dessa jovem, né? Ela participou ativamente, ouviu, mas o seu coração estava predeterminado a não ouvir,
né? Ela estava muito mais nos agradando, né, pela relação que nós temos de intimidade, do que efetivamente sendo sincera com relação ao Evangelho, com relação a tudo aquilo que ela estava ouvindo, né? E quando esse casamento acontece no capítulo 1, nos primeiros versículos ali de Oséias, né, fica evidente para mim, e espero que fique para você também, né, que esse povo era um povo, como é descrito também em outros textos do Antigo Testamento, de dura cerviz, né, um povo que tinha a nuca dura, que não se curvava facilmente e que era facilmente levado por um vento de doutrina que os afastava da verdade de Deus, assim como também nós somos, né? Assim como também as pessoas ao nosso redor são em relação aos movimentos de espiritualidade que ocorrem na nossa sociedade, né? Muito bem. Por hoje, o que eu queria apresentar para vocês nessa introdução era basicamente essa realidade. Nós não vamos hoje entrar propriamente dito no texto, né? Eu vou deixar isso para a semana que vem, e aí então nós retomamos o capítulo 1 e vamos tentar abarcar pelo menos o capítulo 1, todo ele, e entrar no 2 também, já tirando algumas lições para as nossas vidas. Mas para esse dia, para essa hora, né, eu gostaria que você saísse desse nosso encontro, dessa sala virtual aqui, desejando, primeiro, ler um pouco mais o livro de Oséias. Se você já o leu, continue lendo, né? Faça as suas anotações. E se você tiver algumas perguntas que você quer fazer, do capítulo 1, capítulo 2, anote e a gente vai estar dialogando em relação a isso. Tá bom? O meu desejo é que você tenha uma boa semana, que essa semana seja edificante para a sua vida e que você possa perceber que o nosso Deus é um Deus de aliança e que exige fidelidade da nossa parte, assim como Ele também nos concede toda a fidelidade e o cuidado para as nossas vidas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo.